Anos entrando pela mesma porta, passando pela mesma recepção, sentando na mesma estação de trabalho, abrindo o mesmo sistema, entregando mais do que pediam e ainda assim recebendo menos do que merecia. Meu nome é Carla. Tenho 46 anos. E por muito tempo eu fui aquela mulher do fundo da sala. Aquela que sempre sabe o que está acontecendo, que resolve sem alarde, que conserta o que outros quebram. Aquela que pensa antes de falar, que respira fundo quando alguém interrompe, que abaixa os olhos para não criar tensão. Por muito tempo, achei que isso era uma virtude. E foi assim que Priscila cresceu em cima de mim, com sorriso fácil, frases prontas, voz aguda e presença de palco. Ela falava muito, rápido, alto. E o que ela dizia muitas vezes era exatamente o que eu tinha falado na reunião anterior, só que agora embalado em palavras maiores e dito como se fosse novidade. Eu me lembro da primeira vez que percebi. Estávamos numa reunião de revisão trimestral. Eu tinha enviado 2 dias antes uma análise completa do funil de vendas, com sugestões de ajuste nos pontos de atrito. Ninguém me respondeu, nenhum recebido, nada. Na reunião, Priscila apresentou os novos insights que ela havia levantado na última semana. Eram os meus gráficos, meus apontamentos, minhas palavras levemente maquiadas. E todos bateram palma. Eu bati palma também. Com um sorriso tímido no rosto, o coração apertado e a garganta seca. Pensei em falar, mas e se parecesse feio? E se achassem que eu queria me exibir? Que era ciúmes? Melhor deixar quieto. Foi o que eu fiz. Várias vezes. Com o tempo, virou padrão. Eu dizia algo numa reunião. Ela ignorava. 10 minutos depois, repetia com outra entonação. E o gerente achava brilhante. Eu fazia o trabalho pesado. Ela fazia o resumo bonito. Eu pensava a estratégia. Ela vendia como dela. E eu? Eu continuava sólida, confiável, ótima em bastidores. No começo doía, depois virou costume. E quando algo vira rotina, a gente para de reagir, para de esperar, aprende a aceitar migalhas como reconhecimento. Eu ouvia elogios genéricos. A Carla é essencial. A Carla é braço forte. A Carla segura tudo. Mas era sempre alguém falando de mim, nunca comigo. E nunca, nunca no microfone principal. Eu me lembro de ficar até mais tarde, apagando as luzes da sala, com a blusa pendurada nas costas da cadeira e a marmita esquecida em cima da mesa. Enquanto isso, Priscila postava foto no LinkedIn com frases de efeito. Nada como fazer parte de uma equipe incrível que transforma ideias em resultados. E os resultados? Os resultados tinham meu suor. Ainda assim eu ficava. Porque sair parecia mais assustador do que ficar invisível. Porque eu tinha medo de errar, de perder, de recomeçar. E porque no fundo eu ainda acreditava que ser boazinha valia mais do que ser vista. Mas uma coisa me incomodava, e essa coisa crescia em silêncio, como incômodo que começa pequeno e vira dor no peito. Era o fato de que eu mesma estava me apagando. Priscila roubava crédito. Sim, mas quem deixava isso acontecer, no fim das contas, era eu. O estopim foi pequeno. Sempre é. Eu estava revisando um relatório de projeto. Algo corriqueiro. E quando vi uma frase conhecida demais. Era a descrição exata que eu havia usado numa sugestão enviada por e-mail semanas antes.
num arquivo que só eu e ela tínhamos visto. Copiada, palavra por palavra, no final do documento assinado por ela. Desenvolvido por Priscila Lima. Ali, meu corpo inteiro congelou. Não era mais uma frase solta, dita em reunião. Era meu nome omitido num documento formal. Era minha ideia sendo usada, assinada, entregue como se eu nunca tivesse existido. E pela primeira vez em muito tempo, eu não fiquei em silêncio. Não fui até ela. Não chamei para conversar. Não mandei indireta. Fiz algo muito mais importante. Parei de me esconder. Voltei para o meu lugar, fechei o documento, respirei fundo e abri uma pasta nova no meu computador. Dei o nome de meus trabalhos originais. A partir dali, passei a registrar tudo. Tudo o que era meu. Minhas ideias, minhas sugestões, meus documentos, com data, com etria. Comecei a escrever com mais firmeza, a me posicionar com mais clareza. Não para ela ver, para eu mesma não esquecer quem eu era. Demorei muito tempo para entender que não é preciso gritar para ser forte, mas é preciso existir, ocupando espaço, com nome, com presença, com postura. E foi isso que eu comecei a fazer, sozinha, ainda sem palco. Mas, finalmente, com voz. Até que um dia, eu vi meu próprio nome no trabalho dela. Mudança é uma palavra que a gente só entende, mesmo quando ela entra pela porta e puxa a cadeira na sua frente. Foi isso que aconteceu quando o novo gerente chegou. Não veio com pompa, não fez discurso, não trouxe revolução no primeiro dia. Mas trouxe algo raro no nosso ambiente. Ele ouvia, de verdade. Parava, olhava nos olhos e escutava. E quando perguntava, não era só para inglês ver, era porque queria entender. O nome dele era Gustavo. Chegou discreto, mas com olhos atentos. Nos primeiros dias, passou mais tempo observando do que falando. Isso por si só já foi um choque. Estávamos acostumados com gente que chegava mandando. Ele não. Ele fazia perguntas e anotava as respostas. Lembro que na primeira reunião com o time, ele disse algo que ficou gravado. Antes de mexer em qualquer coisa, eu preciso entender quem aqui sabe fazer o quê. Porque currículo é uma coisa, mas trabalho de verdade, a gente vê no campo. Aquilo me despertou. Pela primeira vez, alguém não queria só saber do brilho, queria ver as raízes. E raiz era o que eu tinha de sobra. Não aconteceu tudo de uma vez, mas os pequenos gestos dele foram abrindo espaço. Em vez de pedir só para líderes falarem, ele começou a chamar diretamente quem entregava. Carla, você pode me explicar essa parte aqui? Na primeira vez eu quase travei. Estava tão acostumada a ficar de escanteio que minha voz saiu baixa, trêmula. Mas ele ouviu com atenção, fez perguntas, pediu detalhes e depois da reunião mandou uma mensagem. Obrigado por sua clareza. Fiquei impressionado com seu domínio. Aquele elogio, simples e direto, mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Não era bajulação, era reconhecimento. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti apenas útil, me senti valorizada. Com o tempo, ele começou a puxar mais. Me convidava para reuniões estratégicas. Perguntava minha opinião antes de tomar decisões. Me confiou a reestruturação de um fluxo que já estava emperrado fazia anos. E eu
Eu fiz o que sempre soube fazer, entreguei. Mas dessa vez com nome, com assinatura, com presença. A confiança dele me deu coragem, não para ser outra pessoa, mas para ser finalmente quem eu sempre fui, só que agora visível. Eu parei de suavizar minhas sugestões, parei de fazer o trabalho pesado em silêncio. Comecei a falar com clareza, comecei a aparecer. E Priscila começou a tropeçar. Ela ainda falava, ainda usava os mesmos truques: tom entusiasmado, frases de efeito, slides bonitos. Mas quando pediam aprofundamento, faltava conteúdo. Quando perguntavam por números, ela se enrolava. Quando solicitavam plano de ação, ela gaguejava. A máscara não caiu de uma vez. Ela escorregou devagar. Até que numa reunião com um cliente estratégico, tudo veio à tona. Priscila havia assumido a frente de uma apresentação, prometendo mostrar uma solução inovadora. Só que a tal solução era uma adaptação rasa de um modelo antigo, mal estruturado. O cliente percebeu, questionou. E quando ela tentou improvisar a resposta, Gustavo cortou com elegância. Carla, você pode explicar como foi feito o diagnóstico real desse cenário? Naquele momento, todas as cabeças viraram para mim. Respirei fundo e falei, com tranquilidade. Mostrei os dados, os padrões que identifiquei, as ações sugeridas. E enquanto falava, vi o rosto de Priscila perder o brilho. Ela olhava para mim como quem via um espelho estilhaçado. Não havia briga, não havia confronto, havia verdade. E ela parecia sozinha. Poucos meses depois, Gustavo me chamou para conversar. A área vai passar por uma reformulação e eu quero que você lidere esse novo braço. Eu engoli em seco. Líder? Eu? Ele sorriu. Já faz tempo que você é, só que agora vai ser com título e tudo mais. Não chorei na frente dele, mas saí da sala com o coração aos pulos. Liguei para minha irmã no caminho de casa. Não conseguia nem formar frases. Só dizia: foi, foi, finalmente foi. A nova função me deu algo que vai além do nome na porta. Me deu escuta, me deu autonomia, me deu o poder de escolher quem fica perto. E foi assim que, com o tempo, Priscila passou a responder para mim. Ela não saiu da empresa, ela ficou, mas ficou menor. Não porque eu a diminuí, eu jamais faria isso, mas porque sem palco emprestado, sem o eco das minhas ideias, ela não tinha mais onde se apoiar. Hoje, ela é parte da equipe, cumpre suas tarefas, participa das reuniões, entrega o que precisa, mas não dita mais nada. E quando tem dúvida, quem ela procura sou eu. A voz dela ainda existe, mas já não atropela ninguém. E o palco? Agora é meu. Ela sabia falar, mas agora todo mundo sabia quem sabia fazer. Faz algum tempo que meu crachá mudou, que a plaquinha da porta exibe meu nome com a palavra coordenadora embaixo. Mas o que realmente mudou foi o jeito que eu entro na sala. Antes, eu caminhava olhando para o chão, carregando pastas, cumprindo prazos, esperando que alguém notasse. Hoje, eu caminho com leveza, não porque me tornei alguém diferente, mas porque parei de me esconder. Sou a mesma Carla, mas agora inteira. Minha rotina mudou, agora eu abro a reunião, defino a agenda, distribuo tarefas. Não porque quero controlar tudo,
mas porque sei exatamente o que cada pessoa pode entregar. Inclusive ela. Priscila ainda está aqui. Ela se senta a 3 cadeiras à minha direita. Chega sempre bem vestida, como sempre foi. Os cabelos impecáveis, o blazer justo, a caneta de marca na mão. Mas agora, ela escuta mais, interrompe menos. E quando fala, olha para mim antes, como quem mede terreno. Eu observo tudo isso com a serenidade de quem aprendeu na dor. Não existe orgulho em ver alguém cair, mas existe justiça em ver os papéis se alinharem ao que sempre foram. Porque a verdade, uma hora ou outra, sobe à tona, e quem sabe fazer, permanece. Outro dia, numa reunião com a diretoria, me pediram um parecer sobre um novo projeto de reestruturação. Era complexo, cheio de nuances técnicas. Enquanto todos falavam em voz alta, disputando o espaço, eu pedi 5 minutos. Peguei meu caderno, fiz um desenho simples no quadro, organizei as etapas com calma. Quando terminei, a sala ficou em silêncio. Um dos diretores disse: Carla, você tem uma clareza impressionante. Dá para ver que conhece o processo de dentro para fora. E Gustavo completou: É por isso que ela lidera. Priscila, sentada ao lado, abaixou os olhos, não de vergonha, mas de entendimento. Era como se, enfim, ela enxergasse o que antes não via, ou talvez o que fingia não ver. Na semana seguinte, ela me chamou para conversar. Carla, disse parada na minha porta. Você tem 1 minuto? Fiz um gesto para que entrasse. Ela se sentou, ajeitou a barra do blazer, hesitou. Eu queria saber se você poderia revisar esse planejamento comigo. Tô com receio de estar deixando alguma falha. Entregou a pasta. Não havia arrogância. Não havia jogo. Havia humildade. E um pedido. Me orienta. Peguei o material, li com a atenção. Apontei ajustes, fiz perguntas, sugeri caminhos. Ela ouvia e anotava. E antes de sair, disse: Obrigada, Carla. De verdade. Aquela frase me tocou mais do que qualquer briga, mais do que qualquer revanche. Porque ali não era sobre ela perder. Era sobre eu ter vencido, sozinha, com trabalho, com consistência. Hoje, minha equipe cresce. Sou chamada para falar em eventos, dou mentorias, abro portas para outras mulheres que um dia também ficaram caladas demais, tempo demais. Sempre digo: fazer bem é o começo, mas se permitir ser vista, é onde tudo muda. Eu aprendi a me escutar e agora ensino outras a fazerem o mesmo. Quanto a Priscila, ela segue aqui, mais discreta, mais cuidadosa. Ela ainda entrega, ainda participa, mas sabe, e sabe bem, que o tempo de atropelar acabou. Que agora existe critério, existe comando. E o comando tem nome: o meu. Ela falava por cima de mim. Hoje, ela pede minha aprovação.